que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Senta glorificando o nome do Senhor. Queridos, o contexto que nós estamos ministrando aqui, quem está falando isso é o profeta Isaías. E antes de qualquer coisa eu quero dizer que Deus tem uma nova história para a sua família. Talvez a história que Ele começou está dando certo e o que Ele vai fazer é confirmar. Mas se na vida de alguém a família não está indo muito bem, eu quero te dizer que Deus é poderoso para a partir de hoje começar a escrever uma nova história. E eu quero ir mais longe. Ele não vai tratar somente na família, Ele vai pegar também a sua parentela e Ele vai realmente escrever uma nova história. Quem crê, levanta a mão e adore aquele que é vivo. Olha aqui para mim. O profeta Isaías é alguém que foi chamado desde muito cedo. Profeta Isaías, como Jeremias, Ezequiel, fora criado para ser um bom sacerdote. Só que Deus, Ele o chamou para profetizar. Sacerdote é aquele que pega o sacrifício do povo, as mazelas do povo, o pecado do povo e leva até Deus. Mas o profeta é aquele que leva de Deus o recado e entrega para o povo. No contexto da época, Isaías agora ele é levantado para profetizar principalmente para o reino do norte. Esse contexto aqui, a Síria está ameaçando invadir a nação de Israel na sua parte do norte, aonde tem a sua capital em Samaria. E a Síria agora está mandando cartas, está ameaçando os reis da época, dizendo que vai invadir, que o seu rei não é poderoso, que o seu Deus não tem poder. E Deus está permitindo, por quê? A nação de Israel, no Reino do Norte principalmente, vivia numa gangorra espiritual muito grande. E o que é isso? Gangorra espiritual é quando, ora, a pessoa está bem, está buscando a Deus, está de bem com Deus, está obedecendo a Deus, está ouvindo estatutos e mandamentos, mas ora ela está lá embaixo, ela não quer obedecer, ela não quer sacrificar, ela não quer ouvir, mas esses não vieram nessa noite, amém? Aqui só tem um povo que está na gangorra sim, mas na parte alta, em obediência. O profeta agora, quando ele tem o seu encontro com Deus, no capítulo 6 do mesmo livro, do livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que depois da morte do rei Uzias, quem está narrando isso é o próprio Isaías. Ele vai dizer, eu vi o Senhor. E aonde ele viu o Senhor? Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito, ou o seu manto, enchia toda a casa. Ou seja, eu já entendo uma coisa, ele encontra o Senhor dentro da casa. Tem experiências que Deus vai te dar no monte, andando na rua, dentro da tua casa, mas coisas gloriosas Ele vai se revelar dentro da casa. Quando ele diz, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, tinham alguns anjos que voavam acima da cadeira de Deus. Esses anjos, eles não eram comuns, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e faziam só isso não, eles diziam um para o outro, Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória, Labandara Surianda Lamanai. E esse santo está aqui nessa noite. Isaías é alguém que tem um grande encontro com Deus. A Isaías cai em si, e Isaías entende que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros
lábios e os meus olhos viram o Rei. Aleluia. Mas Deus é misericordioso. Pega isso aí para a tua vida. Eu posso ter pecado ontem, mas Ele continua sendo misericordioso. Aquele que entra no santo, aquele que entra no templo e clama a Deus, não sai da mesma forma que entrou. Ele vai narrar, ele vai continuar dizendo que então o anjo pega uma brasa, mas não é de qualquer lugar. Eu posso falar uma coisa: pode ter pecado na minha vida, mas o que me purifica é o que vem do altar. Está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida hoje? O altar é aqui mesmo. Aí onde você tem altar. E Ele está te dizendo: eu estou te tocando diferente. Eu estou enviando brasa para tua mente agora. E todo o processo que tu está passando, você vai conseguir suportar. Isaías agora começa o seu trajeto. Começa a profetizar. Começa a alertar o povo. E aqui onde nós lemos no capítulo 43, verso 18. Agora o pastor Renato vai começar falando então, fazendo agora a pregação acerca do verso 18. Era melhor começar primeiro. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Lembrar, uma faculdade mental que nos leva a algo que já aconteceu. E por muitas vezes ficamos presos, pastor Cineide, nos acontecimentos do passado e esquecemos de viver o presente e projetarmos o nosso futuro na presença de Deus. Haja vista que é verdade, irmãos, que as notícias elas vão chegar até nós. Os acontecimentos eles vão existir. Mas nós não podemos ficar presos às coisas do passado. Porque vai dizer um jargão que águas passadas, é isso aí mesmo, não move moinhos. Meu Deus. Porque nós somos movidos de fé em fé, de graça em graça, de poder em poder. Deus está usando os lábios de Isaías, porque Isaías está profetizando para a nação que estava vivendo um tempo sombrio, um tempo de cativeiro, um tempo de escassez, uma nação que viveu segundo o qual eles pensavam que jamais poderiam perder o que eles tinham. E o que eles tinham? Eles tinham a presença de Deus. Eles tinham a identidade de santos. Eles tinham, aleluia, a lei do Senhor. E eles foram brincar com isso. Eles esqueceram por um pouco de tempo que Deus era o seu legislador, que Deus era o seu juiz, que Deus, como o pastor Antônio disse, era o arquiteto, o construtor real. Eles esqueceram do verdadeiro Deus de Israel. Passa-se o tempo, eles são levados para o cativeiro. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que nós pecamos ontem, mas hoje nós acordamos. Aleluia! Estamos respirando, porque a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então não vos lembrei das coisas passadas. Deus está dizendo para eles: olha, vocês estão aí por um período, mas o meu amor é tão imensurável que eu vou tirar vocês deste lugar. Quem é aqui que nunca passou por uma aflição financeira? Vamos trazer o tema por uma aflição familiar, uma aflição conjugal. Quem é que nunca passou por alguma doença? Quem é que nunca recebeu, quem sabe, uma palavra de maldição? Mas e aí, nós vamos ficar nesse cativeiro?
Nós vamos ficar lembrando das coisas lá de trás, ou nós vamos ficar apegados na palavra do Senhor, que tem coisa nova para realizar? Oh, glória! Então nós não vamos ficar presos. A tua e a minha Bíblia diz em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9, é interessante porque 1 Crônicas, do capítulo 1 até o 10, só vai falar de genealogia. Então só vai pegar algumas coisas ali dentro quem lê a palavra, sem pular nome algum. No capítulo 4 de 1 Crônicas, no versículo 9, diz assim, ó: e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, porque a sua mãe o deu esse nome quando ela deu à luz. Jabes, se você for ver, aleluia, na sua etimologia, aquele que não frutifica, o infortúnio, aquele que não tem valor, aquele que não presta para nada, aquele que não vai crescer, aquele que mora mal, aquele que não tem uma faculdade, aquele, só palavra negativa, só jargão que lança para baixo, só jargão que lança para trás. Mas Jabes, ele não vai se preocupar mais com isso, ele não vai ficar preso nas coisas lá de trás, ele vai se posicionar, ele vai orar ao Senhor e vai dizer: Senhor, se tu fores comigo e me abençoares muitíssimo e ampliar os meus termos. Glória! Tem uma reticência ali. É como se Deus estivesse interrompendo a oração de Jabes, aleluia, e Deus vai abençoar a Jabes, como quer me abençoar, quer abençoar minha família, Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar a tua família, como se Ele estivesse dizendo: esse aí não está preso na coisa do passado não, esse aí não está remoendo coisas do passado não, esse aí quer coisa nova, esse aí quer coisa diferente, esse aí quer receber daquilo que eu tenho para dar. Glória a Deus. E nesta noite Deus reuniu um povo que não está mais preocupado com a terça-feira, que não vai voltar mais. Aleluia. Mas está olhando para um povo que está vivendo a quarta-feira, projetando o futuro na presença dele. Um povo que não está amargurado por aquilo que já viveu, por aquilo que já perdeu, mas um povo que está vivendo feito o salmista no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. O salmista está dando ordem à alma dele, porque ele não queria ficar preso no passado. E qual foi o passado do salmista? Foi um passado de dificuldade, um passado de perseguição, um passado onde ele errou, e por isso ele estava sendo perseguido pelos seus algozes, aleluia. Mas ele não vai ficar preso a essa situação, aleluia. Ele vai lembrar e ele vai dar ordem à alma dele, e ele vai dizer: pois é Ele que livra os teus olhos da lágrima, que livra o teu pé de cair, que livra a tua alma da cova, é Ele. E lá no Salmo 42 ele ainda vai dizer o seguinte: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei está no futuro, o louvarei na salvação da sua presença. Irmãos, eu sei que às vezes as coisas que chegam até nós nos deixam preocupados, nos deixam entristecidos, mas nós não podemos fazer disso um trampolim para a derrota. Pelo contrário, nós vamos fazer disso, aleluia, objetivos para que nós possamos triunfar na presença de Deus, porque aonde a gente está, tem sempre alguém olhando para nós. O salmista está falando isso, o profeta está relatando isso. A pastora Viviane falou que é dentro de casa. O salmista Davi, ele era humilhado aonde? Dentro de casa. Mas Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita. Passa-se alguns filhos, ele não, acabaram-se, moceiro? Não, tem um, está lá por trás das malhadas, tem um.
esculachado, humilhado. Ninguém liga para ele, nem pode se assentar na mesa. Não, chama ele. Nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Davi, ele era humilhado dentro de casa, mas foi dentro de casa que ele recebeu a unção de rei. Foi dentro de casa que ele foi exaltado. Oh, glórias ao nome do Senhor. Irmãos, que eu e você entendamos o projeto, o querer de Deus para as nossas vidas. Às vezes passamos por perdas, mas nós não podemos ficar lamentando as perdas. Nós não podemos ficar amargurados por aquilo que já passou. A gente tem que agradecer por ter passado. Oh, graças a Deus que passou a terça-feira. E graças a Deus que chegou a quarta-feira. Eu tenho plena convicção que todos que estão neste recinto esta noite agradeceu pelo fôlego de vida nesta manhã. Agradeceu pela veste que tem neste dia, pelo alimento que susteve o nosso corpo, pelo teto que nos abriga. Todos nós agradecemos sim, porque nós somos gratos ao Senhor. Com certeza nós agradecemos. Agradecemos ao Senhor pelo livramento que Ele nos deu no decorrer do dia, até aquele que os nossos olhos não conseguiram alcançar. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa família, agradecemos ao Senhor pela nossa liderança, agradecemos ao Senhor pelo local que a gente congrega, agradecemos ao Senhor pelos nossos irmãos em Cristo. Oh, como nós somos gratos ao Senhor. O profeta está dizendo, Deus falando através do profeta, que tem coisas novas. Tem coisa nova. Há um poucochinho de tempo. O que há de vir, virá. E não tardará. A pastora também passou pelo Covid. Mas não foi ferrenho assim não, irmã. Que Deus continue sustentando a senhora, a sua fé. Que Deus continue levantando esse povo lindo e maravilhoso para continuar orando, porque é dolorido. Mas vai reclamar pelo que passou? Vamos dar glória pelo que nós temos hoje e por aquilo que Ele vai fazer no dia de amanhã. No lugar de murmurar, de reclamar, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor, porque a alegria do Senhor, toda vez que nós nos posicionarmos em agradar ao Senhor, Ele vai nos cingir de força. Toda vez que estejamos sendo cingidos de força, o nosso intuito é agradar ao Senhor. Agradando o Senhor, Ele nos cinge de força. Cingido de força, oh meu Deus do céu. Versículo 19, eu volto a palavra para a pastora. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Mateus capítulo 6. Entre no quarto, feche a porta. Lá no esconderijo. Mateus capítulo 9. A oração do Pai Nosso. Oh, glória. Isso é a escola bíblica. Diz que nós devemos orar em secreto. E em secreto o nosso Pai nos vê. A nossa oração no secreto vai ser manifesta na luz. O que a gente ora em secreto, Deus vê e transmite a luz. O que nós oramos na madrugada, Deus traz a luz. Quando aquele povo recebe a profecia, eles vão crer, eles vão se entregar ao Senhor, aleluia, eles vão começar a orar no secreto. Salmo 126,
Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer: quando voltaram do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa língua se encheu de cântico e a nossa boca de riso. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por este. É verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu não sei qual é o cativeiro que porventura alguém nessa noite ainda possa estar, mas eu conheço um Deus que envia profeta, envia o seu Santo Espírito, envia a sua palavra para tirar tanto eu quanto você de qualquer cativeiro, porque a Bíblia vai falar que Cristo liberta de todas as prisões. Salmos 47, versículo 1 diz assim, ó: aplaudir ao Senhor com as mãos. Vai, crente. Aleluia. Queridos, no verso 19, já estamos encerrando. Diz assim: eis que faço uma coisa nova. Ele já começou lendo. E agora, eu quero me ater aqui nessa pequena palavra. Deus não vai esperar mais um pouco. Ele vai começar a fazer algo novo agora. A partir da tua vinda a este lugar é agora. Você não vai precisar mais esperar a próxima estação. Você não vai precisar esperar mais a próxima virada de ano. A gente tem essa mania, essa ideia do ser humano. Não, porque na virada do ano que vem, eu vou fazer assim, vai ser diferente. Ei, o calendário não te define. Não é calendário que define o que Deus vai fazer na tua vida. O Senhor está dizendo que vai começar uma coisa nova agora. É agora. E é para quem crê. Então não vai ser amanhã, e já vai começar dentro de você. Porventura não a percebeis? Você ainda acredita nas promessas que Deus já te fez? Nós precisamos voltar a meditar nas promessas que Ele já nos fez. E eu posso falar uma coisa: tem promessas que Ele ainda não te entregou, porque Ele sabe que nós somos muito ansiosos. Não é que Ele não vai fazer além do que Ele já falou, Ele vai fazer além. Porque Ele é um Deus que dá coisas além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele vai dar além, mas tem coisas que Ele ainda não te revelou, porque Ele sabe como eu sou, Ele sabe como você é. Então Ele está segurando a bênção, está segurando a promessa. Mas eu posso falar uma coisa: ela já está pronta. Ele não vai preparar, Ele somente vai te entregar na hora certa. Volte a crer em promessa. Volte a crer nos profetas. Volte a crer na voz do Espírito que fala contigo dentro do teu quarto fechado, andando na rua, varrendo a casa, vindo para a igreja. Volte a crer que Ele é um Deus que tem prazer de se relacionar com os seus. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto que Deus está falando nesse lugar. E eu vejo que Deus está tratando em Hebreus 4:12, na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E Ele está discernindo pensamentos e intenções do coração nesse lugar, nessa noite. E o que Ele vai fazer? Pastor Cineide, Ele faz a promessa, ainda diz o que vai fazer. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Se Ele parasse aí, já estava bom. Coisa nova de Deus eu quero. Eu fico preocupada quando o parlamento diz que vai fazer uma nova lei. Eu fico preocupada. Mas quando o meu Deus diz: Viviane, eu vou fazer uma coisa nova na tua vida, eu descanso. Quem está comigo nessa noite? Ou você confia ou você não confia.
ficar no meio termo. Aquece a tua fé nessa noite. Queridos, pedir para Deus aumentar a fé não é pecado. Os discípulos pediram isso para Jesus. Os discípulos, meu jovem querido, tecladista, o melhor que eu tenho, eles falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Não é pecado. Peça ao Espírito Santo nessa noite: acrescenta a fé, Senhor, porque eu preciso para entender o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Aí Ele vai dizer o que Ele vai fazer. Porém, um caminho no deserto. Irmãos, deserto é uma palavra muito do vocabulário crentez, ok? Estou no funil, na fornalha, no deserto, na cova dos leões. A gente está sempre falando isso, né? E quem que não está de fato? Só que coisa boa, minha irmã, é quando a gente está no deserto, mas Deus está dizendo: eu tenho um caminho nesse deserto. Olha aqui para mim. Nesse tempo bíblico não existia bússola. Imagine o povo no deserto caminhando sem uma bússola, sem um caminho. Para onde eu vou? É para frente, é para direita, é para esquerda, é para trás. Eu fico parado, mas Deus está dizendo: eu te dou direção. Está no deserto, mas tem direção. Está no deserto, mas tem um caminho te guiando. Está no deserto, mas tem uma mão te dando direcionamento para onde tu deve ir. É muito bonito dizer: se passares pelas águas, estarei contigo. O mesmo capítulo que nós lemos vai falar sobre isso. E quando pelo fogo, a chama não te queimará, nem arderá em ti. É muito bom ler isso, mas na prática está difícil encontrar crente que quer passar na água com Deus. Porque na primeira enxurrada ele fala: Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus não está me vendo, não tem caminho para mim, eu estou perdida. Na primeira queimadinha que tu dá ali no ferro passando roupa, tu já diz: Deus, eu estou de azar, estou azarada. Não é não, vai passando na água, vai passando no fogo, porque passar na água e no fogo com Ele é melhor do que estar no palácio, mas longe da presença dEle. Está no deserto, mas tem caminho. E para encerrar, além dele colocar, pastora Cláudia, caminho no deserto, ele coloca rios no ermo. Ermo é um lugar inóspito, é um lugar desabitado, sem vida. É a mesma coisa que um deserto. Além de ter caminho nesse lugar inóspito, além de ter caminho nesse deserto, ele está dizendo: tem caminho, mas também tem rio. Alguém pode achar que rio não é nada demais, mas você no deserto encontrar um rio, você encontrou ouro. Imagine a gente no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, em janeiro mesmo. Você vai a Campo Grande, você não tem R$2 para comprar uma água. Você entra numa loja onde tem aquela água de graça, não é assim? Quem que não corre atrás de uma água? Quem que nunca passou no Intercontinental e bebeu aquela água ali? Hoje, a era do Covid, ninguém faz mais isso, mas eu já fiz muito. Eu já andei muito por aí procurando água. Imagine no deserto de fato, aonde 40 graus é na sombra, e Deus está dizendo: eu vou providenciar o rio para saciar a tua sede. Além de ter rio, ter rio já é bom. Mas se tem rio, tem água. Se tem rio e tem água, cresce vegetação. Se tem vegetação, está dizendo para mim: além de ter água, estou te dando ali. Está entendendo? Como através de uma vitória, como através de uma porta, como através de uma coisa pequena que tu acha que é insignificante, Ele está abrindo porta atrás de porta. Ele está levantando a tua vida, Ele está firmando a tua estaca, Ele está te dando estrutura nesse deserto.
Aí, pastor Cineide, tem alimento, tem vegetação, tem como irrigar a terra. Eu tenho como criar um gado e eu tenho como me alimentar. Tem proteína também. Tem vegetação para quem está aí, né, na alimentação light. Mas para quem precisa de proteína, tu cria uma ovelha porque tem vegetação para ela comer. Tu cria um gado porque tem vegetação para ele comer. Porque Deus criou um rio. E eu quero profetizar na tua vida hoje esse rio de Deus. Alguém pode dizer, mas rio é coisa boba, é coisa insignificante. Não é não. Rio na presença de Deus é tudo que você precisa. João 4, quando ele se revela à mulher samaritana, ela estava indo ao poço de Jacó buscar o quê? Água. Uma mulher desprezada. E ao meio-dia, no momento em que pessoas não estavam andando pela rua, quando ela chega ao poço, Jesus já está lá. Porque posso falar, ele já chegou na tua dor. A tua dor chegou depois dele. E sabe o que ele está dizendo para a tua dor hoje? Esse lugar tem dono. Eu cheguei primeiro. Tá bom? Aquieta a tua alma agora. Aquieta a tua mente aí agora. Confia, porque esse lugar aí tem dono. A tua família tem dono. A tua parentela tem dono. Ele chegou primeiro na tua história. Ele chegou primeiro na tua mente. Ele vai dizer assim para o profeta Jeremias: Jeremias, ainda informe, ainda sem forma, ainda quando você não estava sendo gerado, eu já te conhecia, e as nações te dei por profeta e te santifiquei. Ou seja, Jeremias, antes de você me conhecer, eu já tinha relacionamento com aquilo que você ia fazer neste mundo. Tá entendendo que a tua vida não é um acaso? Tá entendendo que a tua vinda aqui nessa noite não é um acaso? Deus sonhou com você chegar aqui. Deus colocou essa palavra no nosso coração, e Ele está dizendo: eu estou fazendo um rio, eu estou criando um caminho. E eu posso dizer para o teu inimigo nessa noite: se ele entrou na tua vida por um caminho, por 7, ele vai bater em retirada. Levanta a tua mão e diz: eu creio. Levanta a tua mão e adore. Levanta a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Você está preparado para fazer aquilo que Deus tem para você? Você está preparado para ser surpreendido por Deus? Responde aí para você. Você está preparado para o que Deus vai fazer através de você? Se alguém contasse para a diaconisa Luciana que ela ia passar por esse processo, talvez ela dissesse assim: Senhor, passe de mim esse cálice. Mas quantas vidas ela edificou? Quantas vidas beberam da água que saiu dela? Sabe por quê? Quem encontra com rio não quer mais beber água parada. Quem encontra com rio entende que rio vem de uma fonte. Rio é só o percurso da água. Rio é só o trajeto que essa água está escolhendo para passar. E nessa noite Ele está dizendo para mim e para você: eu estou colocando uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Não é só nesse lugar, não é só na Imon, não é só em Guaratiba, não, é para a vida eterna. Quem acredita nisso, levanta a mão e aplaude ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos encerrando, queridos. Aleluia. Deus é muito maravilhoso.
Davi, após receber a unção, a sua casa, exaltado, ele volta para o campo, volta para trás das malhadas. Posteriormente ele é ungido rei, depois é ungido mais uma vez, e agora ele sai para guerrear, junto com aqueles homens que foram pedir socorro a ele lá na caverna de Adulão. Homens endividados, homens que estavam fugidos da sociedade. Davi vai dar habilidade àqueles homens de lutar, vai erguer o moral daqueles homens, vai ensinar-lhes a empunhar a espada, vai inseri-los uma vez mais na sociedade, vai restaurar a família daqueles homens. Em dado momento, Davi agora ele vai sair para guerrear, junto com aqueles homens. Quando eles retornam para a cidade de Ziclag, a cidade está assolada. As famílias haviam sido levadas cativas, as mulheres, as crianças, e aqueles homens começam a chorar junto com Davi. E o texto vai dizer em 1 Samuel 30, que eles choraram tanto que neles já não havia mais força para chorar. Aqueles homens agora vão esquecer tudo que Davi havia feito por eles e vão querer apedrejar a Davi. Só que Davi é ungido. Eu estou encerrando de verdade. Davi ele não vai retrucar e querer fazer a mesma coisa com aqueles homens. Davi não vai lançar em rosto o que ele havia feito com aqueles homens. Porque embora Davi fosse rei, mas a família dele também foi levada. O texto diz que Davi chama Abiatar, o sacerdote, pede a estola sacerdotal ou o éfode de linho e vai buscar ao Senhor. Só por ele? Não. Só pela família dele? Não. Por todas as famílias que tinham sido levadas cativas. Talvez alguém te apedrejou na tua casa, talvez alguém zombou de você, talvez alguém disse que você não vai conseguir, mas Deus nesta noite está dizendo que Ele ungiu você. É você que vai buscar ao Senhor pela tua casa, pela tua família. Os vizinhos vão ver o que Deus está fazendo na tua vida e Ele vai socorrer as famílias através da tua petição. Não vos lembrei das coisas passadas. Deixa a pedrada para lá. Só serviu para edificar a nossa fé. Porque aquilo que aconteceu lá atrás, o mal que intentaram contra nós, pastor Antônio, foi um empurrãozinho para nos aproximar mais de Deus. Talvez você já escutou alguma palavra de desânimo, alguma palavra de maldição. Não esquenta a cabeça não. Sabe por que você está aqui hoje? Alguém com essas palavras te empurrou mais para próximo de Deus, e você deve glorificar o nome do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar. Pai, nós te exaltamos. Entendemos que família é projeto de Deus. E as famílias, Senhor, elas têm sido atacadas verazmente, Senhor, a cada dia. Através das mídias, programações, Senhor, através de eventos. Mas nós cremos num Deus que é o Deus da família. Porque mídia, programação, eventos, intentos, Senhor, não são maior do que o Deus da criação. O Deus que estabeleceu a minha família, a família desses que estão aqui, as famílias que estão pela face de toda a terra. Ele não perde uma batalha, Ele não perde uma peleja. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é todo poderoso, Ele é soberano. E Ele nesta noite está com a mão estendida sobre cada casa nesta noite, está com o ouvido aguçado a cada clamor, porque nesta noite nos reunimos neste lugar, Senhor. E eu quero louvar o Teu nome por este endereço, ó Deus, porque o Senhor colocou o coração da liderança neste lugar, e a membresia de um modo geral, Senhor, está acompanhando os Teus grandes feitos, Senhor, de famílias sendo restauradas,
famílias no teu altar, Senhor. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênção cada família. É verdade, Senhor, que muitas vezes a compreensão ela é dificultosa, mas quando nós olhamos para o Senhor e entendemos que família é projeto de Deus, nós levamos adiante, nós insistimos um pouco mais, nós buscamos um pouco mais, Senhor, e nós vamos para a Tua palavra. Haveria coisa demasiadamente difícil ao Senhor. Oh, e o teu servo, anjo, aqui na igreja, ele disse, Senhor, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura o Senhor diria e não cumpriria. Então nesta noite nós estamos debaixo da tua palavra, Senhor. Nós somos família, Senhor. Deus, então na autoridade que há no nome de Jesus, expurga todo mal, Senhor, toda falácia, toda palavra de maldição seja aniquilada na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Queremos profetizar: toda praga de mortandade seja aniquilada agora na autoridade que há no nome de Jesus. Por favor, Senhor, por favor, afasta de nós, Senhor, afasta de nós esse vírus, Senhor, que tem assolado a humanidade. Pai, traz a cura, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos levado, ó Pai querido, a clamar um pouco mais. Nós te somos gratos. Abençoamos o teu povo neste lugar, nesta noite, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Antônio, pastora Rose, muito obrigada. Pastor Cineide, Deus abençoe. Pastora Cláudia, obrigada a toda Imon, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.